E aí, pessoal? Que alegria que a gente pode estar junto aqui, né? Não deu para ter o camp, não deu para ter o camp, mas nós estamos juntos, que é importante. É claro que o ambiente do camp é outra pegada, né? Eu estava agora lá no sítio, tomando um banho naquele igarapé gostoso, e nós vamos sentir falta disso aqui, né? Porque ao sair não tem um igarapé, só tem uma rua aí passando o carro. Mas a graça de Deus e a presença dele vai ser a mesma aqui, amém? Tudo depende de como vai estar o seu coração para você receber aquilo que o Senhor quer compartilhar com você. Até onde eu sei, primeiro ano sem acampamento, desde que nós começamos a igreja aqui, lá 2000 mais ou menos, 99, e a gente sempre teve. Eu lembro do primeiro camp aqui, foi uma coisa que vou te contar, foi um desafio. Não tinha nenhum lugar para a gente ficar debaixo, eram umas lonas, a gente só achou um terreno, e ali nós começamos. Foi muito lindo o que Deus fez de lá para cá, cada ano. Tem sido um momento. Eu amo acampamento, eu fui marcado, né, de uma forma muito poderosa na minha juventude, nesses momentos. E eu quero te parabenizar, você que está aqui, porque isso mostra que você tem fome de Deus. Eu conversei com o JB, quando ele estava falando para nós virmos aqui, compartilhar uma palavra com vocês, ministrar no acampamento. Falei, cara, tem um pessoal aí no Brasil, com certeza, muito mais... vivendo muito mais essa vibe aí, com uma linguagem, com uma proposta, com uma mensagem para os jovens. Eu realmente estava achando que era melhor que alguém do outro planeta viesse, né, para falar com vocês. Mas ele insistiu muito. E uma coisa que me encorajou muito a vir aqui, é porque um dia nós estávamos almoçando lá em casa, e junto com a família, o Rafa, a Dani, e eu falei do convite. Eu estava falando, cara, eu não sei, eu acho que tem outras pessoas que podem ir lá conversar com os jovens. Mas eles me encorajaram. Eu disse, pai, a gente conhece a realidade de muitos jovens, e uma coisa que a gente louva muito a Deus é que Deus colocou o Senhor na nossa vida, porque o Senhor tem nos ensinado coisas que a gente louva a Deus, que a gente teve a chance, a oportunidade de aprender e de ouvir do Senhor. E a gente conversa com alguns adolescentes, a gente conversa com alguns jovens, e a gente percebe que a realidade é bem diferente. Ontem, quando eu cheguei aqui da igreja, eu preguei nos 4 cultos, e foi muito emocionante, porque quando nós chegamos lá, a Daniela, minha filha, me chamou para o lado e ela começou a falar, pai, eu queria lhe agradecer. Eu já agradeci tanto a Deus pela família que Ele me deu, pelos pais que Ele me deu, porque eu tenho aprendido tanto, vocês têm me ensinado tanto, eu não consigo imaginar como que seria a minha vida sem vocês, tudo que vocês têm me ensinado com as suas palavras, com as suas ações. E ela começou a chorar. Ela disse, porque eu sei, eu conheço, eu tenho jovens, adolescentes, né, perto de mim, que a realidade é muito diferente. Então, eu lembro naquele almoço, eles falaram lá assim, pai, vá lá e fale como se aqueles jovens fossem os seus filhos. Diga para eles o que você vem dizendo para nós ao longo desses anos. Converse com eles o que o Senhor tem conversado com a gente, que se eles souberem aproveitar, pode afetar o destino deles. E eu vim com esse entendimento, com essa percepção, com esse propósito e com essa proposta de falar com vocês
numa posição de pai. Eu quero dar uns conselhos para vocês. Eu quero ensinar algumas coisas que podem te colocar numa posição completamente diferente, porque a gente sabe que isso faz sim uma grande diferença. Às vezes a gente quer culpar alguns jovens, mas a gente sabe que alguns não tiveram a oportunidade de ouvir verdades, princípios, conselhos que entregam resultados completamente diferentes. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesses dias. A minha esposa está aqui também, e nós estamos assumindo, adotando vocês como se fosse uma grande família. É como se nós vamos adotar vocês nesses 2 dias como os nossos filhos, e nós vamos fazer um culto doméstico aqui com vocês, e nós vamos ensinar para vocês algumas coisas que a gente tem ensinado ao longo da nossa vida para os nossos filhos nos nossos cultos domésticos. Amém? Vocês topam o desafio? Amém? Então, no nosso culto doméstico, todo mundo participa, tá? Aqui também não vai ser diferente. Vamos fazer uma oração? Amém. Pai, muito obrigado, porque uma vida é muito preciosa aos teus olhos. Obrigado por cada jovem, adolescente que está aqui no presencial. Obrigado por aqueles que estão assistindo online pela transmissão. Nós sabemos que alguns gostariam de estar aqui, mas têm razões para não estar. E nós sabemos que a Tua palavra pode também alcançá-los aí e ali onde eles estão. Colocamos essas 2 noites que ainda restam desta conferência. Que a Tua graça, o Teu favor venha de uma forma poderosa e impactante, tocar na vida de cada menino, de cada menina, de cada jovem que está aqui neste ambiente. Eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de pastorear essa igreja pelos anos que eu pastoreei, e agora o Senhor me traz de volta aqui junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, para compartilhar com esses queridos e preciosos jovens. Fala conosco, Espírito Santo, assume esse ambiente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estava falando ontem para o JB, eu não sei o que passa aqui, mas toda vez que eu pego o microfone eu começo a ter uma certa alergia. Não sei se é o material que uso para limpar, mas vamos lá. Desconsidera as tossidas que eu vou dar e vamos conversar. Gente, é o seguinte, eu poderia falar um monte de coisas para vocês aqui. Eu poderia realmente abordar vários assuntos. Mas eu quero me deter, eu, Marileia e eu, nós vamos nos deter em trabalhar um conceito, né? Um conceito muito importante, porque é isso que realmente vai fazer a grande diferença na vida de cada um de vocês. Todos nós temos, né, naturalmente, fora os loucos e os doidos, temos uma consciência de um desejo, de um sonho, de uma vontade que a vida dê certo, que a gente seja um sucesso, que a gente progrida, que a gente avance, que a gente realmente alcance níveis preciosos de conquistas, que a gente seja bem-sucedido financeiramente, que a gente tenha uma família. Todo mundo que é solteiro, na maioria, né, a esmagadora maioria, 99,99999, todo mundo quer casar. Então, todo mundo sonha, né, casar e ser feliz no casamento. Eu não conheci até hoje uma pessoa que fala assim: pastor, meu sonho é ser um fracassado, um miserável, um derrotado. É isso que eu planejo para a minha vida. Eu quero me casar e divorciar umas 3, 4 vezes na vida. Eu quero engravidar antes do casamento. Eu quero apanhar do marido. Eu quero ser um infeliz, um desviado, um derrotado, não ter o que comer, nem onde morar. Não conheço ninguém. Ninguém. Todo mundo sonha e quer uma vida bem-sucedida.
Todo mundo quer experimentar algo que os outros falam: uau, que vida maravilhosa, que abençoado que esse homem, que abençoado que essa mulher. Olha que coisa, né? Ele acertou na vida, ele teve sorte. Agora, o que acontece que parece que alguns vão crescendo e à medida que a vida vai passando, o que vai acontecendo é muito diferente daquilo que eles sonharam, daquilo que eles planejaram. E aí a gente vê e ouve e fica sabendo que a coisa está bem diferente. Que na verdade, aquilo que eles menos queriam, aquilo que eles tinham pavor, aquilo que eles menos sonharam, é o que está acontecendo. É um casamento frustrado, é uma vida com Deus completamente derrotada, uma vida espiritual bagunçada, financeiramente todo atrapalhado, profissionalmente sem decolar. E a gente fica pensando assim, mas o que foi? De quem foi a culpa? Do discipulador? De Deus? Do Pai? E muitas vezes nós estamos tentando achar alguém para colocar na conta daquela pessoa. Nós queremos responsabilizar aquela pessoa. Ou alguém, né? O padastro, a madrasta, o vizinho, o Bolsonaro, a Dilma. A gente quer culpar alguém porque a nossa vida não deu certo. Porque não conseguimos aqueles sonhos. Mas hoje eu queria conversar com você sobre isso. Porque por mais que eu te ensinasse um monte de coisa aqui, eu deixaria de te ensinar o que eu considero a parte mais importante da vida. Então, para mim, nós somos frutos de escolhas. Nós somos frutos de decisões. E quem está no comando dessas decisões são vocês. Sou eu. Somos nós. É importante entender isso. Nós precisamos ter consciência dessa autorresponsabilidade, de que eu que desenho o meu destino, eu que desenho, eu que pratico, eu que executo a realidade de vida que eu quero viver. Eu sempre acreditei que escolhas que nós fazemos, elas entregam um destino. Um destino não vem por acaso, não é sina, não é que nós nascemos para ser alguém infeliz ou feliz. Deus nos coloca aqui com livre-arbítrio. É como se fosse, está aí, faz o que você quiser da sua vida, só faz as coisas certas. Nossas escolhas são nossas aliadas ou nossas inimigas. Lembre-se disso. Não sei se estamos conseguindo. Está conseguindo projetar aí, vida boa? Tá? Então coloque aí, ó. Nossas escolhas são nossas aliadas ou nossas inimigas. As suas decisões vão trabalhar a seu favor ou vão trabalhar contra você. Você precisa ter consciência disso. Você precisa ter consciência disso. Uma das crenças mais erradas que a maioria das pessoas tem é acreditar que esse curso da nossa vida, os episódios, as experiências, os resultados que nós experimentamos, seja tanto de sucesso como de fracasso, é tudo uma questão de sorte. E aí a gente começa, o cara teve sorte, o cara sortudo, né? Sortudo. O cara tem um bom casamento, que sortudo. Que sortudo coisa nenhuma. Você casa com quem você escolhe. Pelo menos a maioria das pessoas. Eu não sei de ninguém que está lá no dia do casamento com 38 na cabeça e fala sim para mim, senão eu te mato. Fala aí na frente do pastor, sim, com 38. Não, todo mundo está sim, eu aceito, eu quero, eu escolho, eu decido. Todo mundo. Agora,
essa crença que domina muitas pessoas e que faz algumas pessoas pensar errado, que tudo na nossa vida está na esfera da atuação de Deus, que nós somos meros espectadores e nós não podemos fazer nada. Ah, pastor, a minha sina, eu fui predestinado para ser rico, amém. Mas aquele lá foi predestinado para ser pobre, coisa ridícula. Eu tenho 3 filhos. Imagina eu falando assim: esse aqui eu vou predestinar para ser um sucesso, esse aqui vou predestinar para ser um fracasso. Será que Deus, eu que sou humano, não tenho coragem de fazer isso? Eu jamais faria isso com um dos meus filhos, se eu tivesse poder de fazer que todos prosperassem. Imagina alguém pôr na conta de Deus essa teologia, essa crença de que foi Deus que quis assim, foi a vontade de Deus que meu casamento terminasse, foi a vontade de Deus que eu não rompesse, foi a vontade de Deus que eu não desse certo. Acreditar que Deus é o responsável para fazer tudo o que tem a ver com a nossa vida e que tudo depende se Ele quer ou se Ele não quer, é uma das maiores burradas da vida. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Pelo contrário, você vai encontrar Deus falando: Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. É você que decide. E Deus fala: se tu fizeres o que é certo, então escolhas. São escolhas. Nós não podemos falar: se deu certo, foi destino, ou foi a sina. Se não deu, é porque Deus não quis, porque Deus não planejou, Deus não queria daquele jeito. Mentira. Eu já vi gente assim, colocando na conta de Deus, sabe? Ou às vezes na conta do diabo. Sabe aquela pessoa que pega o cartão de crédito dela e sai fazendo compra, sai fazendo compra, parcela em 3, parcela em 4, aí um dia chega a fatura, ele olha a fatura e fala: R$1.000, rapaz, isso é uma obra do diabo. Foi o diabo que quer pôr a conta na culpa do diabo. Não foi o diabo que pegou teu cartão. Ele nem sabe a sua senha. Né? E aí a gente fala: eu estou passando um aperto financeiro, pastor, ora para mim, repreende Satanás. Não, na verdade, eu sempre falo que tem algumas pessoas que nessa área financeira estão fazendo tudo errado, estão tomando decisões erradas, são tão enrolados que o diabo fala: não vou lá, não vou nem chegar perto dele, senão ele vai passar a perna em mim, ele vai querer me enganar. Agora deixa eu te dizer uma coisa: no geral nós nos isentamos dos resultados, das responsabilidades negativas, e nós estamos pondo na conta ou de Deus, ou do diabo, ou do pai, né? Quando a gente não acha ninguém, põe na conta do PT. Esse PT aí que estragou minha vida. Alguns chegam a acreditar mesmo que Deus criou alguns para serem sucesso e outros para serem fracasso. Eu já ouvi pessoas falando: ah, pastor, fazer o quê? Deus que traça, né? Deus que traça. Deus não é traça nem barata, irmão. Ele não traça nada, você que escolhe. A verdade é que isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. Um sofisma, um engano, tentar pôr a responsabilidade em Deus de algo que nos pertence. Deus nos deu o privilégio da escolha, o privilégio da decisão. Então a verdade é isso. A história de algumas pessoas, ou melhor, a história de todas as pessoas tem mais a ver, ou tem tudo a ver com as escolhas que elas fazem, mais do que com qualquer outra coisa. Por isso que eu escolhi esse tema,
Que eu falei, eu posso falar um monte de coisa para eles, mas se eles fizerem, porque você pode estar cheio de informação, mas se você for fazer a sua decisão errada, tem gente que tem um conhecimento, mas ainda faz errado. Porque o que vai determinar não é o quanto você sabe, é o quanto você escolhe fazer a coisa certa. Tem uma frase que diz assim: você é responsável para, junto com Deus e certas pessoas, e as pessoas certas, desenhar e viver um destino e uma história inspiradora. Eu quero que você pense nisso aqui. Você é responsável para, junto com Deus, aí é que está. Você vai entender o que eu quero dizer. Junto com Deus e certas pessoas. Por que eu falo certas pessoas? Ou pode ser algumas pessoas. E as pessoas certas. Nós vamos entender também, durante o tempo que vamos estar conversando, sobre essa questão das pessoas certas, que você permite entrar na sua vida, desenhar e viver um destino e uma história inspiradora. Deixa eu te dizer uma coisa: se você quiser, se todo ser humano quisesse, dá para todos serem um sucesso absoluto. Não precisava ter um fracassado na terra, se eles quisessem. Porque Deus quer e Deus pode, em parceria com você, te levar para essas experiências. Outra coisa, eu gosto de falar o seguinte: você é o responsável pela pessoa que você vai se tornar ou se tornou até agora. Você é o responsável pela pessoa que você vai se tornar ou se tornou até agora. Eu sei que a coisa começa a apertar, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Não tem como você querer responsabilizar alguém por aquilo que só você é o responsável. Eu não tenho controle sobre os meus próprios filhos. Eu não tenho. Deus não tem controle sobre você. Ele te deu a liberdade de fazer escolhas. Se nós formos estudar a história de pessoas, de personagens bíblicos e também de personagens, de pessoas que já passaram aqui pela terra, sejam elas evangélicas ou não, você vai ver, que tem tudo a ver com o que eu estou falando. Se você for estudar a história de Moisés, você vai ver que Moisés construiu uma história em cima de decisões que Moisés fez. Se você for estudar a história de Davi, você vai ver que Davi se tornou o que se tornou por causa de escolhas. Nós temos a tendência de dizer assim: não, foi Deus que deu uma mãozinha para Davi. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus estava procurando alguém para ser o rei. Aí ele disse: achei. Deus achou Davi. As atitudes, os valores, o comportamento, as escolhas de Davi chamaram a atenção de Deus. E ponto final. Agora, é muito importante, quando a gente estuda a história de Saul, você vai ver que o destino que o cara construiu, a história que ele construiu, a história da vida dele, foi fruto de escolhas, de decisões. Nós podemos ver a interação e a participação deles no processo. Nós podemos ver que tudo tinha a ver com respostas que eles davam para Deus, porque respostas que eu dou para Deus são escolhas, são decisões. As minhas respostas para Deus, as atitudes, a decisão e a escolha de obedecer ou desobedecer, de crer ou de não crer, tudo é você que decide. Você vai crer ou não vai crer? Você vai obedecer ou não vai obedecer? Das respostas certas ou das respostas erradas? E o mais interessante, Deus vai respeitar suas escolhas.
Deus vai respeitar suas escolhas. Nunca esqueça disso aqui: a história de vida de uma pessoa nada mais é do que o resultado das suas escolhas e decisões que ela faz ao longo da vida. O que é uma história? A história de alguém, a história da fulana, a história do Beltrano. O que é isso? São resultados, experiências que ele ou ela experimentaram ao longo da vida, à medida que tomavam decisões. Agora, não esqueça disso aqui, ó. Porque nós pensamos que isso aqui é lá na frente, quando eu for tomar decisões. Engana-se. Todos os dias estamos construindo a nossa história, porque todos os dias estamos fazendo decisões. Eu gosto muito de comparar o seguinte: eu venho de uma família de 10 filhos. Eu já vi muitas outras famílias com 5 filhos, com 6 filhos. E aí, uma certa hora da história, a gente para a fita, dá um stop, e você começa a ver o destino dos irmãos. É muito interessante. Quando eles eram pequenininhos, moravam na mesma casa, brincavam, brigavam, dormiam juntos. Aí eles crescem, eles vão crescendo. E aí eles vão começando a tomar decisões. Um vai decidir isso, decide estudar aquilo, outro decide casar com aquele, outro decide casar com aquela, e eles vão tomando decisões. E daqui a pouco você olha assim num grande filme, a história dos 5 irmãos. Aí o que acontece? Aí você percebe, às vezes um disparate financeiro entre um e outro. Um disparate do casamento entre um e outro. Um disparate de qualidade de vida entre um e outro. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que foi isso? 5 irmãos na mesma casa. Aí por isso que a gente fica falando, fica ouvindo do irmão rico e do irmão pobre. Vocês já ouviram isso do irmão rico e do irmão pobre? Do irmão que mora nos Estados Unidos e do irmão que mora no Aritapera. Escolhas. Do irmão que só tem um ensino fundamental e do irmão que tem pós-graduação e doutorado. Mesmo irmão, mesma família, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesma rua, mesma cidade. Comeram mesma farinha, mesmo tambaqui. E tiveram resultados completamente diferentes. E o pior, que eu já vi muitas vezes, irmãos magoados e ressentidos, porque o outro prosperou, o outro tem uma família maravilhosa e a outra está divorciada. E alguns querem ficar com raiva de Deus. Abençoou ele, mas não me abençoou. Escolhas. Porque enquanto um irmão está estudando, pagando preço num quarto, o outro está por aí, como dizia minha mãe, vagabundando. Enquanto um estava com a cara enfiada no livro, o outro estava no Netflix. E aí é esperado resultados diferentes. Vocês estão comigo? Quer que eu pare? Está difícil? Tempinho para respirar, dá uma respirada aí. Porque eu vou passar para outro nível agora. Tá? Vou passar para outro nível. É importante você apertar o cinto agora. Eu falei para o JB, não me leva. Tudo bem, irmãos? Posso continuar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses dias eu quero realmente falar com vocês sobre levar vocês a entenderem que a sua história está em suas mãos. A sua história está em suas mãos. A sua história fala das suas atitudes, das suas escolhas, dos seus comportamentos. E hoje eu quero falar
do primeiro. Talvez eu consiga falar de 3. Eu vou falar de 3, tá? De 3 escolhas. Amanhã eu vou falar de mais algumas. Minha esposa vai falar de uma hoje muito poderosa, que também pensa em algo que afeta e determina o destino e a história das pessoas, né? E aqui, então, eu quero começar falando da primeira. A primeira é o que eu chamo de as decisões das decisões. A escolha das escolhas. Eu costumo dizer, é impossível ser total e completamente bem-sucedido sem que você faça essa escolha. E parece que eu vou chover no molhado, falando para um auditório de supostos crentes e de supostos evangélicos. Mas eu nunca erro em repetir, em usar essa bala, em falar deste tema, da escolha das escolhas. E qual é a escolha das escolhas? A decisão das decisões que vai dar uma guinada na sua história de vida, no seu destino, de uma forma absurda. É o que você vai fazer sobre Deus. O que você vai fazer sobre Deus? O que você vai fazer com Ele? Qual é a escolha que você vai fazer em relação a Ele? Quanto você vai deixar Ele fazer parte da sua vida? Isso é uma escolha. Quanto que Deus vai fazer parte? O quanto você vai deixar Ele se envolver na sua história? Isso é uma escolha. Quanto que você vai procurá-lo para ouvir a sua voz e seguir planos, conselhos, direções que Ele tem para a sua vida? O quanto você vai procurar conhecer qual é a vontade dEle nas áreas cruciais da sua vida. O que Ele tem a dizer sobre isso aqui. Isso é uma escolha. A escolha das escolhas. Não estou falando somente de converter, de nascer de novo, porque tem muita gente que converte. Mas para nisso. Eu sou evangélico, mas tem muito mais do que só ser evangélico. A escolha das escolhas é o quanto você vai se importar com a opinião de Deus na sua vida. O quanto Ele vai falar, vai ter palavra final na sua vida. O quanto você vai acatar os seus conselhos, os seus mandamentos. Isso é importante. Porque tem muita gente que fala, eu sou evangélico, mas na hora de escolher alguém, não está nem aí. Se o cara é evangélico, é importante que é bonito, é bombado, é cheiroso, a menina é que nem um violão, cheia de curva, mas Deus, depois eu falo para ela, eu evangelizo ela depois que eu casar. Mas olha o que Deus está dizendo, olha a opinião de Deus aqui, irmão. Olha o que Deus está... Isso é religiosidade, pastor, isso é radicalismo. Nós estamos no século 21. Como se Deus tivesse ultrapassado. Vocês estão comigo? Quanto você vai dar ouvido para o que Ele fala em sua palavra? Eu me converti em 83, 15 de janeiro de 83. E a minha história tem sido assim. Eu tenho feito cada escolha, cada decisão na minha vida que para muitos parece doidice, loucura.
Mas uma das razões que eu faço é porque eu decidi levar a sério o que eu creio que Ele tem para mim. Os conselhos dele, a direção dele. O que você vai fazer com Deus? Se você vai escolher ser amigo dele ou não. Ou ele vai ser alguém que você vai pensar só no domingo, final de semana, o resto da semana você exclui ele. Você vai ser amigo dele, ou você vai ser só um religioso, que faz uma rapidinha oração antes de dormir e dorme. Você vai se importar com os sentimentos dele ou não? Porque Deus tem sentimentos. Porque quando José do Egito teve a oportunidade de se envolver, de transar com aquela mulher lá, casada, bonita, né? A mulher do Potifar, a dona Patifa, porque a mulher do Potifar é a Patifa. Quando ela veio para cima dele e insistiu e tentou levar ele para a cama, não é porque ele não tinha desejo sexual, não é porque ele não sentia que ela, não sabia que ela era bonita, não é porque ele não tinha hormônios, a libido, vontade de fazer sexo, não é porque ele não tinha não é por causa disso. A única coisa que fez ele tomar a decisão naquela hora, eu não vou fazer isso, foi só uma coisa: ele pensou como Deus ia se sentir. Ele se importou com os sentimentos de Deus. Quando você toma uma decisão, você se importa com os sentimentos de Deus? Eu falo, tá nem aí como é que ele vai se sentir. Se ele vai gostar, não vai gostar. Se você vai levar a sério os mandamentos dele, tudo isso tem a ver sobre o que você vai fazer com Deus. A decisão das decisões. Existem muitas histórias na Bíblia que me chamam a atenção, mas esses dias eu estive estudando, eu até me preguei, não faz muito tempo em São Paulo, sobre a história de Ruth. A história de Ruth é uma história muito linda. A história de Ruth é uma dessas histórias que grita, que mostra, que revela para nós que escolhas entregam um destino. Que decisões guinam a nossa vida. Ruth é um livro para você ler e babar. Além de ser uma história romântica, viu? Meninas e meninos, ali tem umas dicas, sabe, preciosas. Se você quer casar bem, você deve ler Ruth. Ela vai te entregar um caminho das pedras ali, de como fazer esse negócio dar certo. Mas ela me chama muito a atenção. Quando eu analiso as decisões que a Ruth tomou, eu fico convencido que foi as decisões de Ruth que entregaram aquele destino para ela. Não aconteceu por acaso. Que Deus predestinou a Ruth. Não, foram escolhas que ela fez. E você sabe, uma das escolhas que ela fez, talvez a primeira, uma das principais, ou a principal, foi exatamente sobre Deus. Só te dando um pano de fundo aqui sobre a história de Ruth. Presta atenção aqui. O livro de Ruth começa contando a história de uma família israelita que sai da sua cidade de Belém, por causa de uma fome que estava abrangindo toda aquela nação, a nação de Israel. E eles saem, certamente porque estavam numa situação que não tinha mais o que comer, ou pelo menos estava chegando perto disso, e eles foram viver nas terras de Moabe. É uma outra nação.
E o homem chamava Elimeleque, a mulher chamava Noemi. Eles tinham 2 filhos, um chamava Malom e outro Quilion. E a história dessa família é muito triste, porque depois de um tempo nessa cidade, o cara morre. O pai, né? E fica a viúva e os 2 filhos. Ninguém sabe a idade deles. Depois de um tempo, a Bíblia diz que eles casaram-se com 2 moças moabitas. E é muito interessante, porque depois de um tempo, parece que, como se não bastasse, a Bíblia diz que morreram os 2 rapazes. Morreu o primeiro e o segundo filho. Só ficou Noemi e as suas 2 noras. 3 mulheres sozinhas no mundo. 3 viúvas. E vocês sabem que naquela época, e hoje também, a situação da viuvez, do ponto de vista social, psicológico, financeiro, é muito difícil. E aí, depois de um tempo, a Noemi resolve voltar para a terra dela, para a pátria dela, para a nação dela. E no capítulo 1 do livro de Ruth, diz assim, a partir do verso 15, diz: então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. O que está acontecendo aqui, pastor? Foi que a Noemi decidiu voltar. E quando ela decidiu voltar, as suas 2 noras falaram: nós vamos com a senhora. E aí elas começaram a caminhar, mas só que em certo ponto da caminhada, da viagem, Noemi volta para as 2 e disse: minhas filhas, eu estou pensando aqui, não é certo vocês me acompanharem. É melhor que vocês voltem para a terra de vocês, voltem para o povo de vocês. Vocês ainda são novas, vocês podem arrumar marido, casar de novo. Eu já estou velha, eu não tenho como engravidar. E até se eu casasse e engravidasse, não dá para vocês ficar esperando os meninos, e nem sei se vai ser menino, né? Mas nascer e vocês casarem. Então voltem. E ela insistia, e as meninas falavam: não, nós vamos com a senhora. Mas ela: não, volta, volta, volta. E o que aconteceu? Uma delas falou: tá bom, eu vou voltar então, acho que a senhora está certa mesmo, eu vou voltar. Só que a Ruth fala: eu não vou voltar não, eu vou ficar. E aí Noemi fala assim: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Porque Moabe adorava outros deuses. E a Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Eu te pergunto uma coisa: o que foi que Ruth fez aqui? Decisão. Alguém falou decisão para cá? Ali dentro do quartinho, parece. Ela fez decisão, ela fez decisões, ela fez escolhas. Amém? Vocês estão comigo? E a Onofre lá, a outra, ela fez o quê? Escolhas. Ela fez o quê? Decisões. Vocês estão comigo? Todos nós estamos chegando em algum momento que nós vamos ter que fazer decisões. Eu vou ou não vou? Eu fico, eu compro, eu vendo, eu caso, eu estudo, eu viajo, eu namoro. Vocês estão comigo? A Bíblia não fala da outra, a Bíblia fala da Ruth. E uma das decisões que a Ruth fez aqui, uma das escolhas, qual foi? Sobre Deus. Ele disse: o teu Deus será o meu Deus. E você sabe que, se você olhar
Ruth era uma moça moabita, era uma nação adoradora de deuses pagãos. E ela, quando se tornou viúva, ela se tornou não somente viúva, mas muito pobre, muito pobre. E certamente a Ruth tinha, ela vinha de um país, igual, por exemplo, se você for num país budista, as moças daquele país budista vão adorar que tipo de Deus? Provavelmente Buda, porque faz parte da cultura religiosa deles. Também essa moça, chamada Ruth, ela tinha um Deus. Tinha pelo menos 3 deuses famosos lá. Camós, Baal de Peor e a deusa Ashtar. São os 3 deuses mais famosos dos moabitas. Ruth deveria adorar um desses, servir um desses. Deveria ter sido catequizada para adorar um desses. O que aconteceu com ela? Naquele momento ela decidiu: Noemi, você serve Jeová, né? Você ama Jeová, Ele que é o seu Deus. Então, a partir de hoje, eu tomo a decisão de que o seu Deus vai ser o meu Deus. E ela toma uma decisão. E você sabe o que a gente começa a ver? É que Deus começa a levar Ruth para uma experiência tremenda. O livro de Ruth é fascinante, porque Deus, por causa das escolhas, é aquilo que eu falo, quando você faz a decisão das decisões, quer levar Deus a sério, aí sim, Deus começa a fazer parte da sua vida. Você começa a levar Deus a sério, fala: eu quero ser amigo dele, eu me importo com os sentimentos dele, eu me importo com o que ele pensa, eu me importo com o que ele está dizendo, eu me importo com o que ele está me avisando, eu me importo com o que ele está me ensinando, eu quero saber agora o que ele pensa sobre este assunto, eu quero saber. E aí você começa a consultar o Senhor, você fala assim: Senhor, e agora? Eu subo ou eu não subo? Eu avanço ou eu não avanço? É esse o cara ou não é esse o cara? É essa a faculdade ou não é essa a faculdade? Você traz Deus para dentro da sua vida e começa a consultá-lo. Ele passa a ser o seu coach, ele passa a ser o seu assessor, ele passa a ser o seu amigo. E pensa em alguém que sabe tudo. Pensa num coach maravilhoso. Pensa em alguém que vai te dar assessoria. E, meu irmão, se você levar a sério o que Deus está te falando, você só vai dar dentro. Só vai dar dentro. Só vai dar dentro. Só vai dar dentro. Daqui a pouco alguns vão olhar e falar assim: mas rapaz, mas que sortudo. Não é sorte. É que você é assim com Ele. É que você é assim com Ele. É que você anda com Ele. É que você valorizou Ele. É que você fez a escolha das escolhas. E por que muitas vezes jovens dentro da mesma igreja, assistindo o mesmo culto online, pastoreado pelo mesmo pastor, a gente vê histórias assim, destinos assim. Igual Davi e Saul, que começaram bem. Todos dois humildes, todos dois, mas um termina assim e outro termina assim. Quem quer imitar a história de Saul? Ninguém. O que tem, existe, mas é muito raro a gente encontrar pessoas que estão pondo o nome dos filhos de Saul. Ei, Saul, vem cá. Mas Davi, meu irmão. Mas Davi, todo mundo quer pôr. Davi, nasceu um moleque, qual é o nome dele? Davi. Matador de gigante. Por que não põe Saul? Deus me livre. Derrotado, terminou se suicidando, endemoniado. Deus se tornou de adorador, se tornou macumbeiro, consultava lá a mãe de santo, a Diná, a mãe de Diná. Olha que história triste. E Deus que projetou o destino de Saul daquele jeito, para ele terminar como um derrotado, suicidado. Não. Foram escolhas. Amém, meu irmão?
Tu está entendendo? Tu está entendendo mesmo? Posso ir adiante? Senão eu repito tudo desde da hora que eu comecei a falar. Repito tudo. Para você não esquecer. Bom, o JB me disse que eu ia até 9, que a Marileia ia pregar de 10 à meia-noite. É isso mesmo? Alguém confirma? Eu tenho muita coisa para te dizer. Mas, me lembra de novo aí, meu amigo. Que horas que eu... Quanto tempo eu tenho? Mas eu já passei 10 minutos, né? Tá, eu só vou terminar com esse pensamento aqui. Só com esse aqui. Tem muita coisa aí, mas se você... Alguém tem Bíblia aqui? Você tem celular, pelo menos, né? Então, liga a sua Bíblia aí. Liga a sua Bíblia. Eu quero que você acompanhe comigo aqui. Vá para primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, 4, 9 a 10. Eu não mandei esse versículo para vocês aí, mas se você tiver como projetar, se tiver, se não tiver, a galera lê aqui no celular deles. Quero falar rapidamente sobre algo aqui para vocês. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Marca isso, eu amo esse texto. Eu penso nesse texto. Esse texto fala da história de um homem chamado Jabés. E diz assim a Bíblia, verso 9. Jabés foi o homem mais respeitado da sua família. Lembra que eu falei de família ainda agora? Lembra que eu falei de família ainda agora? Em outra tradução de Jabés foi o irmão, foi o homem, foi o filho mais respeitado da família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabés, dizendo, com muitas dores o dei à luz. E aí, olha o que a Bíblia fala sobre Jabés. Jabés orou ao Deus de Israel e disse, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E eu gosto do final do texto. E diz assim, e Deus atendeu ao seu pedido. Cara, esse cara teve a sua sorte, o seu destino alterado, ao ponto da Bíblia dar destaque, dizendo que ele foi o cara mais respeitado. Em outra tradução diz, o cara mais nobre, o cara mais bem sucedido da sua linhagem familiar, o cara que mais prosperou, o cara que deu mais certo da sua família, simplesmente porque ele desenvolveu uma intimidade com Deus. Ele fez uma oração, ele andava com Deus, ele levava Deus a sério. E a Bíblia diz que ele fez pedidos, ele fez orações, ele clamou para Deus. E ele disse, me prospera, me abençoa, aumenta a minha terra, alarga as minhas fronteiras. Senhor, me faz prosperar, deixa eu ir longe, eu quero crescer, eu quero arrebentar, eu quero ser uma bênção. E me guarda dos males, me livra das dores. E a Bíblia diz que Deus o atendeu. Esse cara tomou a decisão das decisões. Tem uma frase aí, não sei se o pessoal vai conseguir, mas essa frase eu gosto de dizer o seguinte: você nunca será maior do que sua vida de oração. Você nunca será maior do que a sua vida de oração. Tem uma outra frase que eu gosto de dizer, que é o seguinte:
É impossível, não sei se tu vai achar, se tu achar projeta, é impossível ter uma vida de sucesso do ponto de vista de Deus sem uma relação saudável, estável, constante, contínua e profunda com Deus. É impossível. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer ser uma pessoa de sucesso e não está incluindo Deus nisso, esquece. Pode tirar o cavalinho da chuva. Agora, se você quer, está sonhando, está projetando uma vida de sucesso, inclui Deus, chama Deus para dentro da sua vida, prioriza Ele, leva a sério os seus sentimentos, leva a sério a sua opinião, faz uma aliança de obedecê-lo até as últimas consequências. E você vai ver onde Deus vai te levar. Ele vai alargar suas fronteiras, vai te promover, que todos vão ficar olhando, falando como ele teve sorte. E você sabe que não é sorte coisa nenhuma, tem a ver com as suas escolhas de honrar e de amar o Senhor. Amém? Deus abençoe. Amanhã a gente continua. Daqui a pouco Deus vai falar com você, com a Marilé. Fica esperto, que ela fala leve, sorrindo, mas a faca vai entrando.